Olá, vamos então hoje estudar a refração de ondas. Você já sabe que existe uma grande semelhança entre aquela parte estudada na óptica e esta parte estudada aqui na nossa física ondulatória. Por quê? Como você já sabe, existe aquela dualidade da luz como corpúsculo, como onda. Então pode ser estudado ou como onda ou como corpúsculo. Então, você já viu a refração em luz? Se não viu, ótimo, vai ver em ondas e vai aproveitar isso em luz. Se por um acaso já ter visto, você se já viu, vai recordar aqui conosco. Então, começamos vendo a refração. Pergunta, qual é a ideia da refração? A refração será sempre a mudança da velocidade na passagem de um meio para o outro, aquilo que nós chamamos de diómetro. Então, cuidado, a refração é apenas a mudança da velocidade. Observe que pode haver ou não uma mudança de direção, pode haver um desvio ou não, mas obrigatoriamente, se for uma refração, é porque estará ocorrendo a mudança da velocidade. Observe, então, que aqui nós vamos considerar a refração de uma onda justamente nesse esquema. Vamos fazer a onda passar de um meio para outro onde haja uma mudança de velocidade. Então, vamos, como sempre, devagarzinho, para a gente entender tudo. Vamos começar com a coisa mais simples. Vamos fazer a refração para ondas unidimensionais, isto é, numa corda. Então, observem vocês. A velocidade de propagação é a raiz da força tensora sobre a massa específica linear, isto é, a massa por comprimento. A energia da onda, ela está associada à amplitude. Então, quanto maior a amplitude, maior a energia da onda. Como ver na prática refração? Vamos então ver o que acontece em termos de refração quando nós vamos de uma corda fina para uma corda grossa. O que significa uma corda fina? Que a massa específica linear é pequena. O que significa uma corda grossa? Que a massa específica linear é grande. Observe, como uma vai estar presa na outra, a força tensora é exatamente a mesma para as duas. Então, o que eu sei? Eu sei que a velocidade é inversamente proporcional à massa específica linear. Isto é, na corda fina, a velocidade é obrigatoriamente maior do que na corda grossa. Vamos então ver isso num desenho? Observe, eu tenho aqui uma corda fina presa numa corda grossa. Observe, foi produzido um pulso. Esse pulso, ele tem uma largura L, uma amplitude A e a velocidade V. Esse pulso vai chegar aqui. Que ponto é esse? É o ponto de separação de dois meios distintos. O que a gente sabe que acontece aí? A gente sabe que acontece aí, primeiro, uma reflexão. Já estudamos a reflexão da onda. Então, o que significa isso? Significa que essa onda vai bater e vai voltar. Lembrou-se? Se esta é uma corda fina, aquela é uma corda grossa, pense, para facilitar a sua vida, numa linha de costura presa numa corda daquelas que amarram um navio no cais do porto. Esta corda vai segurar a linha de tal maneira que daqui para cá isso é uma extremidade rígida. E o que você sabe da reflexão em extremidade rígida? Ocorre reflexão com inversão de fase. Então observe, esse pulso vai sofrer reflexão aqui? Vai. Ele vai voltar para o meio primitivo. Mas também vai acontecer a refração. Vai passar para a segunda corda, onde, tendo massa específica diferente, a velocidade será obrigatoriamente diferente. Isto é, observe, o pulso que veio aqui, ele volta e vai para lá.
Observem agora o que está acontecendo. Esta velocidade é obrigatoriamente menor que essa. Aqui eu tenho marcadas as amplitudes e as larguras. Ora, o que eu sei? Observe, esta velocidade era a velocidade original do pulso na primeira corda. Quando se reflete, a velocidade se mantém, porque é o mesmo meio. Mas quando aparece o pulso na segunda corda, a velocidade é diferente. Houve uma refração. Observe que esta velocidade V2, então tem que ser menor que a velocidade V1, porque é uma corda mais grossa. Corda mais grossa implica o quê? Maior massa específica linear, e maior massa específica linear significa a menor velocidade. Observe, o que eu posso garantir quanto às amplitudes? A original é maior que aquela refletida e é esta maior do que aquela refratada. Além disso, quanto às larguras do pulso? Quanto à largura, inicialmente tinha a largura L, na reflexão continua com a mesma largura L. Na refração, você tem uma largura menor, isto é, a largura do pulso refletido é maior que a do refratado. E o que aconteceria se eu tivesse a situação de uma corda grossa para uma corda fina? Vamos analisar? Observe, agora eu tenho aqui a corda grossa, aquele exemplo que falamos para vocês, a corda de amarrar o navio, e uma linha presa nela. Ora, se eu bater a corda grossa, a corda linha vai acompanhar. O que quer dizer isso? Quer dizer que esta linha, ela vai funcionar junto com esta corda grossa como se fosse uma extremidade livre. Então, quando a corda de navio puxar a linha, que é a nossa segunda corda, esse ponto vai subir junto. Então, se agora esse ponto é uma extremidade livre para esta corda, o que eu sei da reflexão? Ela ocorre sem inversão de fase. Então, observe, a refração não tem esse negócio. Na refração não inverte fase, mas na reflexão tem. Então, o nosso desenho ficaria o pulso refletido, o pulso refratado. Perceberam que agora aquela velocidade será obrigatoriamente maior que essa? Por quê? Como é uma corda mais fina, obrigatoriamente massa específica menor significa velocidade de propagação maior. Então está lá o pulso refletido e o refratado, ambos na mesma fase. Observe que então, como fizemos no exemplo anterior, podemos fazer aqui a mesma coisa. Então, a velocidade inicial, que era na corda grossa, é igual a V1, que é a velocidade na corda grossa. V2 é a velocidade na corda fina. Essa velocidade é maior que essa. Por quê? Por causa da massa específica linear. O que eu posso garantir? Quanto às amplitudes e quanto às larguras do pulso. Eu posso garantir que a amplitude A2 maior que A, que é maior que A1. E também, quanto à largura dos pulsos, observe, inicialmente era L, voltou no refletido na corda grossa, é o mesmo L, isto é, L igual a L1. E eles são obrigatoriamente menores que a largura do pulso L2, que é na corda mais fina. Vamos observar então agora o que acontece num sistema de ondas planas, a refração em um tanque de água. Então, observem, vamos pensar num tanque com água que tem uma parte funda e uma parte rasa. Isto é, aqui está bem cheio de água, aqui tem menos água. A onda está vindo da parte funda para a parte rasa. Observa-se que a velocidade V1 na parte funda é maior que a velocidade V2. Como se nota isso? Olhem os comprimentos de onda.
Aqui eu tenho o comprimento de onda lambda 1, lá o lambda 2. Perceberam que o lambda 1 é maior que o lambda 2? Por que isso está acontecendo? Na realidade, quando a onda passa, ela produz um movimento rotatório nas moléculas da água. Na parte funda, elas giram quase que circularmente. Conforme vai chegando na parte rasa, elas vão sendo achatadas, então fica um movimento mais ou menos de uma elipse. Então, observe, a parte funda, o movimento, vai achatando até quase cair numa elipse. Isso faz com que a velocidade diminua. Então, observe, nós vamos mostrar para vocês aqui justamente a relação que existe entre as velocidades e os comprimentos de onda. O que eu sei? Uma das nossas ideias básicas é olhar isso de cima. Então vocês viram que nós marcamos como se estivesse olhando exatamente de cima. Então essa é a parte funda, aquela parte rasa. Observe o grande comprimento de onda na parte funda, o menor comprimento de onda na parte rasa. Mas a pergunta é, a onda é a mesma? É. Se a onda é a mesma, significa o quê? Que ela foi produzida e não vai mudar mais. O que quer dizer isso? Que o que eu tenho de constante aí é a frequência. Então, observe, coisa importante para você começar a pensar. Quando uma onda sofre uma refração, a frequência não se altera. Observe, a frequência foi como ela foi produzida. Se ela passa de um meio para o outro, não interessa. Ela continua sendo a mesma, por quê? Porque já foi produzida. Então, observe, o que acontece se eu fizer uma incidência não ortogonal a essa linha divisória da parte funda e da parte rasa? Então, vamos imaginar a mesma situação, só que agora, em vez da onda chegar bem na perpendicular a essa normal, a essa situação divisória, o que eu vou fazer é uma onda chegar inclinada. Vamos ver o desenho? Observe. Então, aqui agora é a parte funda, a parte rasa. Mais uma vez, lembre-se, eu estou olhando de cima. Então, eu estou olhando o tanque d'água assim. O tanque está lá embaixo. Aqui, nós desenhamos a normal, a perpendicular, à linha divisória da funda com a rasa. Já perceberam que isso aí é fundamentalmente um diótro. Então, o que acontece com a onda? Olha lá. Aqui está a linha divisória. Aqui está a normal. A onda está vindo aqui assim, ó. Ó, isto daqui é o lambda 1. Isto daqui é o comprimento de onda. Lembre-se, distância entre duas cristas sucessivas. Então a onda está andando assim. Nós colocamos, inclusive aqui, marcado em pontilhado, a velocidade de propagação. Isto é, como é que ela está se propagando? Ela tem obrigatoriamente a velocidade perpendicular à frente de onda. Então a frente de onda está aqui, a velocidade, ela tem que ser perpendicular. Então a direção de propagação é essa. Quando essa onda entra então na parte rasa, como nós vimos, a velocidade diminui. Se a velocidade diminui, o que acontece? Acontece isso. Observe. Olha lá, o lambda agora é menor. Mas perceberam que para o lambda ficar menor, o que teve que acontecer? Esta frente de onda teve que se inclinar um pouco. Então, nesta situação, a gente observa, além da mudança da velocidade, uma mudança na direção de propagação. A direção de propagação era esta. Agora, a direção de propagação é aquela. Perceberam? Então, a refração só apresenta um desvio nesta situação, nas incidências oblíquas, não ortogonais ao diótro. Então aqui, como tenho aqui a normal, aqui está o diótro, vocês estão vendo, nessa incidência, que é uma incidência oblíqua, além da mudança de velocidade, aparece também, obrigatoriamente, a mudança na direção de propagação. Então, agora você vê o lambda 2 menor que o lambda 1. O que significa isso? Significa que é um fenômeno tipo de refração. Observe que eu poderia também chamar
a V1 de lambda 1 vezes F. Lembram-se da equação? V igual a lambda vezes F. Da mesma maneira, eu poderia chamar V2 de lambda 2 vezes F. Perceberam? Esta frequência é a mesma que esta. Por quê? Porque a onda foi produzida, não muda mais a frequência. Então, no fenômeno da refração, a frequência se mantém constante. Observe, se eu divido uma pela outra, como essa frequência é a mesma que essa, será cortada. Então, vá lá, V1 sobre V2 é lambda 1 sobre lambda 2. O que significa isso? Pelo nosso desenho, como lambda 1 nos foi mostrado maior que lambda 2, significa que V1 é obrigatoriamente maior que V2. Então, observe, lambda 1 maior que lambda 2 implica obrigatoriamente V1 maior que V2. Então, por isso que acontece o fenômeno de, nas incidências oblíquas, uma mudança na direção de propagação, por causa da mudança de velocidade. Você pode fazer uma experiência dessas em casa. Pegue um eixo com duas rodas. Cuidado, a roda não pode estar presa ao eixo. Ela tem que estar solta. Então, o que acontece? Nessa situação, se você joga isso assim contra um tapete, se for uma incidência perpendicular ao tapete, as duas rodinhas vão diminuir de velocidade ao mesmo tempo. Isso corre direto em cima do tapete. Mas se você fizer uma incidência oblíqua, isto é, fizer o eixo chegar obliquamente à superfície de separação do assoalho com o tapete, uma roda vai ser freada antes da outra. O que significa frear uma roda antes da outra? É fazer uma mudança de direção. Você já pensou como é que alguém consegue fazer curvas com um tanque de guerra? Não tem direção para virar. O que ele faz? Como ele tem as duas lagartas, ele freia uma delas, no que ele diminui a velocidade de uma, a outra faz a mudança na direção. Então, como você está vendo, o que acontece aqui é uma mudança de direção em função básica da mudança de velocidade. E essa mudança de velocidade é que é a refração. Mas, cuidado, nas incidências ortogonais não há mudança de direção, mas continua havendo a mudança de velocidade, se for uma refração. Então, observe, nós lá em óptica costumamos referenciar isso por uma constante do meio chamada índice de refração. Então está lá, V1 sobre V2 é o índice de refração 2 sobre o índice de refração 1. Percebeu que são invertidos? Olha lá, V1 em cima, N2 em cima. O que quer dizer isso? Que quanto maior seja a velocidade, menor é o índice de refração nesse meio. Então a velocidade e o índice de refração são inversamente proporcionais. Observe que muitas vezes a gente, em vez de escrever assim, escreve assim. Então aqui está escrito V1 sobre V2 igual a N21. Não vale isso N21. N21. N21 significa índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1. Observe então que aqui a semelhança do estudo de óptica, nós podemos chamar a esse ângulo, ângulo de incidência, a esse ângulo, ângulo de refração. Exatamente igual ao sistema óptico. Isso daqui seria o raio de luz, cuidado, não confunda com a frente de onda. O raio de luz seria isso. Então aqui, em relação à normal, ângulo de incidência, ângulo de refração. O que acontece? Como você viu, a lei de Snell vale também para o sistema ondulatório. Não vale só para a onda admitida como um corpúsculo, situação da luz. Vale também para o sistema onda da luz. Então, como a luz pode ser estudada ondulatoriamente ou corpuscularmente, nós podemos, para um ou para outro, fazer a lei de Snell. Então, aqui, dentro da parte ondulatória, observe, eu posso relacionar ângulo I e ângulo R, ficando aquela expressão também conhecida em óptica. Isto é, V1 sobre V2, é lambda 1 sobre lambda 2, observe, diretamente proporcionais. Seno de I sobre seno de R, lembre-se, V1 é a velocidade no meio que tem esse ângulo de incidência. Então, tudo isso está proporcional.
Quando chega no índice de refração, é que inverte. Agora sim, isto daqui é inversamente proporcional ao índice de refração. Mas, observe, a expressão aqui vale tanto para a parte ondulatória quanto para a parte corpuscular. Isto é, no estudo de luz, tanto faz eu estudar a luz como uma onda, como um corpúsculo, até aqui a coisa é exatamente igual. Vamos então ouvir um texto sobre a lei de Snell. A lei básica que regulamenta a refração é a chamada lei de Snell-Descartes, onde relaciona os ângulos de incidência e refração com os índices de refração relativo entre os meios em questão. Por índice de refração relativo, podemos entender como a divisão entre as velocidades dos dois meios. Qualquer que seja o tipo de onda envolvida na refração, sua frequência não se altera. O mesmo não ocorre com a velocidade e o comprimento de onda. Vamos então experimentar isso em alguns exercícios? Observe, nosso primeiro exercício. Duas cordas, uma grossa, está sendo representada pelo número 1. Ela tem grande massa. A outra é fina, representada pelo 2, que tem pequena massa, de tal maneira que a massa específica linear da 1 é maior que a da 2. Elas são unidas conforme a figura. Então vamos ver o que acontece se eu admitir que, inicialmente, existe uma única perturbação, que eu vou chamar de x, propagando-se no sentido indicado, tal que os pontos MP que fixam essa corda são pontos fixos. Vamos ver o desenho? Então está lá no desenho. Observe, ponto M, ponto P são pontos fixos. O ponto N é onde as duas cordas estão amarradas. Como você está vendo, 1 e 2. A corda 1 é grossa, a corda 2 é fina. O pulso está viajando da grossa para a fina. O que vai acontecer então? Começamos a pensar. Observe, eu tenho 2 itens para responder. Primeira situação que ele propõe. Logo após a chegada da perturbação em N, pode-se esperar que a perturbação passe de 1 para 2 sem inversão. 2. A perturbação sofra reflexão em N com inversão. 3. A perturbação que passa para 2 e a que se reflete em N e continua em 1 sejam dirigidas para baixo. Observe o que a gente pode dizer. Quando esse pulso chegar aqui, ele vai sofrer reflexão e refração. A reflexão vai ser a volta para a corda 1. Ora, como é que acontece essa reflexão? Como essa extremidade é da grossa para a fina, representa uma extremidade livre. O que significa isso? Uma reflexão sem inversão de fase. E a outra parte do pulso vai passar para a corda 2. Como é que chama isso? Uma refração. Lembre-se, na refração não tem nada esse negócio de inversão de fase ou não. Então, na refração, sempre vai direto. Então, eu terei aqui um pulso se propagando de N para P nesta corda. Terei um pulso se propagando de N para M nesta corda. Esse pulso está para cima, esse pulso também está para cima. Tudo bem? Vamos devagarzinho. Observem agora o segundo item. Logo após a primeira reflexão em M e em P, verifica-se o seguinte. Primeiro, uma perturbação para baixo percorre a corda 1 de M para N e outra para cima percorre a corda 2 de P para N. Segunda, uma perturbação para baixo percorre a corda 2 de P para N e outra também para baixo percorre a corda 1 de M para N. Terceira,
as perturbações refletidas consideradas são ambas dirigidas para cima. Vamos ver o desenho original? Está lá. O que aconteceu? Esse pulso sofreu reflexão aqui, veio para cá. Também sofreu refração, foi para lá. Esse pulso que foi refletido em N, ele vai chegar em M, vai sofrer reflexão outra vez. Só que agora como é que é a reflexão? Com inversão de fase. Então esse pulso que veio aqui por cima, quando chega aqui, ele se reflete e volta por baixo. E esse pulso que está agora na corda 2, quando ele chega em P, outra vez, ele vai sofrer reflexão com inversão de fase, porque o ponto P é também um ponto fixo. Então, perceberam? Ocorre inversão de fase aqui e inversão de fase lá. Isto é, após as reflexões em M e em P, os dois pulsos estão ambos para baixo. Além disso, este pulso para baixo percorre a corda 1 de M para N e esse pulso, também para baixo, percorre a corda de P para N. Professor, podemos fazer mais um exercício? Então vamos ao próximo exercício. Está lá. Um pulso transversal se propaga ao longo de uma corda horizontal A. Ela está ligada a outra B por um dos seus extremos. Verifica-se que, quando um pulso passa de uma para outra, ele sofre reflexão, ele é parcialmente refletido. Já dissemos para vocês, ele também se refrata. Então, o que acontece? Essa inversão de fase, de tal modo que agora ele vai percorrer a corda A por baixo. Então, observem lá o desenho. Corda A, corda B. Aqui, corda A, corda B. Notaram o que ele fez aí? Ele mostrou apenas o pulso refletido. Está na cara que uma parte desse pulso é refratado para a corda B. Isto é, uma parte passa para B. Só que não está no desenho. Ele apenas desenhou o pulso refletido. Não quis desenhar o refratado. Mas ele nos deu uma dica muito importante. Perceberam? O que aconteceu? Houve uma reflexão com inversão de fase. O que significa isso? Está na cara que você já pensou que entre A e B existe uma diferença de massas específicas lineares. São duas cordas diferentes. Por quê? Porque houve uma reflexão aqui. Além da refração que não foi mostrada, mas houve refração? Houve. Houve reflexão? Houve. O que eu sei da reflexão? Ocorreu com inversão. Ocorrer reflexão com inversão significa o quê? Que daqui para cá, essa extremidade é rígida. O que significa ela ser rígida? Que só pode ser como? Você sabe. De uma corda fina, olha a linha, para uma corda grossa, a corda que amarra navio no cais. Então, vamos observar. Ele pergunta, se na figura não se representa o pulso transmitido à parte B, outra vez o nosso desenho, as opções ele apresenta como? Sendo V de A as velocidades dos pulsos, respectivamente em A e B, e sendo Mi de A e Mi de B as massas por centímetro de comprimento. Parou para pensar o que é isso? É massa por comprimento, é massa específica linear. Então, o que eu posso afirmar? Primeiro, V de A maior que V de B? Sim, realmente, como a corda é mais fina, a velocidade é maior. Mi de A maior que Mi de B? Opa! A massa específica linear é menor. Por quê? Porque como velocidade é inversamente proporcional à massa específica linear, significa que maior velocidade é menor massa específica linear. Então, esta parte está errada, está certa, aquela ali está errada. Perceberam? Então, vamos à opção B. Opção B de bola. V de A maior que V de B, Mi de A menor que Mi de B.
Agora ficou bonitinho, não ficou? Olha lá, esta velocidade de A maior que de B implica, como são inversamente proporcionais, que μ de A menor que μ de B. A opção B está correta. A opção C, V de A menor que V de B, já está furada. Por quê? Já sabemos que se houve aquela inversão, a velocidade na corda A é maior. Então, só por isso, já cortamos a opção C. E na opção D, idem e idem. Olha lá, outra vez a mesma coisa. Não precisamos nem analisar o resto. E na letra E, continua isto maior que isso, mas é impossível para as massas específicas lineares iguais. Se houve uma variação de velocidade, já que a força tensora nas duas cordas é a mesma, é porque obrigatoriamente o que eu tenho é uma mudança da massa específica linear. Vamos então experimentar outro exercício? Observe, eu tenho uma onda plana. Cuidado, agora não é mais a onda na corda, é aquele desenho da onda plana, que está passando de um meio 1 para um meio 2, conforme a figura. Olha lá, cuidado, isto são frentes de onda. Então significa que a onda está tendo uma direção de propagação assim. Então, olha lá, são frentes de onda. O que significa isso? Distância entre duas frentes de onda é lambda. Então, olha lá, isto é lambda no meio 1, isto é lambda no meio 2. Perceberam o que a figura está mostrando para vocês? Que o lambda 1 é maior que o lambda 2. Olha lá, é só bater o olho na figura, você logo vê. Cuidado, lembre-se, são frentes de onda. Está andando assim e passa a andar assim. Então, o que ele pede? Ele pede para afirmar que, primeiro, o período da onda diminui. Opa! Pensando, o que eu sei da refração? A frequência permanece constante. O que é período? Período é inverso da frequência. Se a frequência é constante, obrigatoriamente o período é constante. Então, observe, a frequência aumenta. Não pode, a frequência não pode aumentar. Por quê? Porque na refração a frequência é constante. Letra C, a frequência diminui. Mesma coisa, não pode variar. Letra D de dado, a velocidade de propagação da onda é menor no meio 1. Lembrou-se do desenho? Se o lambda 1 é maior que o lambda 2, mostramos para vocês, é porque V1 é maior que V2. Então a velocidade de propagação da onda é menor no meio 1? Não! Por quê? Porque o lambda 1 é maior que o lambda 2. Então, opção letra E, a velocidade de propagação da onda é menor no meio 2. Vamos então às nossas dicas de estudo? Observe, na reflexão, como a onda sai de um meio, bate no de outro e volta para o mesmo meio, a velocidade é a mesma. Observe, a frequência não muda nunca. Por quê? Produzida a onda, a frequência vai continuar. Observe que então que se a frequência é constante, a velocidade é constante, o comprimento de onda é constante. Não muda também. Mas na refração, o que acontece? A frequência continua constante. Por quê? Porque a onda foi produzida e está andando. Não vai mudar mais. Mas a velocidade muda. No que muda a velocidade, muda o comprimento de onda. Então a diferença entre reflexão e refração está aí.